Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. É, Diante do retorno dos PGMs, quero desejar a todos os líderes é, um, um PGM abençoado e abençoador. Que o Senhor te use, meu líder, para que você realize a obra do Senhor nesse tempo de PGM, promovendo ao coração dos seus liderados a palavra de Deus, de forma que ela venha gerar crescimento tanto em você quanto ao grupo que você está orientando, ok? Bom, o sermão que nós vamos ministrar no PGM foi ministrado ontem à noite no culto de ceia, no texto de capítulo 4 do Evangelho de Lucas, do verso 1 ao verso 13, quando nós tratamos sobre a tentação de Jesus, e o tema do nosso sermão foi Tu és versus se tu és, ok? Bom, temos aí uma questão interessante, porque Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele entra num processo de consagração, nessa consagração a jejum e oração durante 40 dias, e no final desse tempo de consagração, Jesus ele é tentado por Satanás, onde nós, de uma maneira específica, focamos essa tentação voltada necessariamente para a alma de Jesus, né? Para a questão mais emocional de Jesus Cristo, ok? Tentando trazer a ideia de que Deus ele não só tira a nossa alma do inferno, mas tira o inferno da nossa alma, né? E usando esse texto, queridos, nós trouxemos a proposta de sermão no intuito de gerar no coração de cada membro, de cada pessoa que ouviu o sermão, a consciência de que nós, assim como Jesus, também seremos tentados pelo diabo, ou somos tentados pelo diabo o tempo todo, ok? E a intenção, não sei se com a mesma intenção, mas com o mesmo propósito, de fazermos regredir na nossa caminhada cristã, no projeto redentivo que Deus tem para cada um de nós, ok? E nisso nós abordamos pelo menos 3 questões básicas diante da tentação de Jesus. Bom, antes de Jesus ir para o deserto, no seu processo de consagração, ele teve o tempo do seu batismo, né? Batismo ali no capítulo 3, do verso 21 em diante. E naquela oportunidade, o Espírito desce em forma de pomba sobre Jesus, e há uma voz do céu que diz assim: Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Mas no texto da tentação, o diabo ele entra com uma outra proposta, dizendo: se tu és o filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Bom, então a nossa proposta foi dizer assim: olha, há vozes que são lançadas sobre nossas vidas e que buscam tentar, de alguma forma, nos desorganizar com relação à consciência sobre a nossa identidade. É assim que Satanás tentou a Jesus, né? E nesse sentido, também tenta com relação à minha vida e à sua vida. E o nosso primeiro ponto do nosso sermão foi Tu és versus tu és, o diabo tentando atingir, ou seja, a consciência sobre a identidade de Jesus. Jesus, ele, no final do processo de consagração, ele com certeza estava com fome, estava com carências físicas, a sua condição emocional fragilizada, e Satanás ele vai tentar Jesus na sua condição de desejo, de vontade, de prazer, isso muito ligado à nossa condição emocional, ok? E ele entra dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Olha, vejam bem, né? Jesus vivendo o final da sua consagração, com toda a carência, com todas as necessidades físicas e fisiológicas, ele
recebe uma tentação dessa num dado momento, mas a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Texto este, querido, que Jesus usa para responder está em Deuteronômio 8, verso 3, ok? E o que eu penso nisso, né? Qual que foi a nossa proposta? Foi dizer que dentro desse questão também somos tentados. Também somos levados à tentação, a em determinados momentos tentar a nossa identidade cristã é colocada à prova diante dos prazeres que ora nos são oferecidos aí no mundo. Nós somos seduzidos o tempo todo pelo mundo de então. E Satanás faz com que a voz dele ecoe dentro do nosso coração com relação a várias coisas que nós somos atraídos. Nós somos e vivemos pelo princípio do prazer. E gostamos de satisfazer o nosso físico com coisas boas e que nós entendemos que é necessário para nós. E muitas vezes nós colocamos o prazer acima da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. E muitas vezes nós nos vendemos ao prazer em detrimento daquilo que temos que realizar como obra de Deus. Vivemos dias onde há uma série de problemas ligados ao prazer, no contexto imoral, e que muitas vezes nos leva a aderi-lo, a vivenciá-lo em detrimento da nossa fé e do nosso chamado para vivermos em santidade. Então pensa nisso, né? Aí a gente tem que dar ouvido à voz do Deus, que eu sou filho de Deus. Eu não preciso provar para o diabo, mergulhando no prazer e buscando satisfação das minhas questões prazerosas, para mostrar que eu sou filho de Deus. Não. Eu posso muito bem viver com a voz do Senhor, que já me define como filho de Deus. Eu sou filho de Deus e não vou me vergar às seduções deste mundo, ok? Nosso segundo ponto está muito relacionado também a esse se tu és versus se tu és, ligado na questão da nossa consciência sobre os valores que definem a nossa identidade como cristão. Então Satanás ele viu que não deu certo tocar na questão do prazer, então ele vai tocar naquilo que também nós queremos muito, né? O que está muito há uma busca muito intensa por parte da nossa vida, que é poder. O poder, ele está em voga no nosso país. Há uma busca por poder, né? Então Satanás olha para Jesus e diz assim: olha, se você me adorar, todos os reinos do mundo será teu, né? Se tu és o Filho de Deus, eu te darei, né, todos os reinos deste mundo se você me adorar. E Jesus responde assim, olha para ele: adore só o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Irmãos, eu gosto de pensar que Jesus ele traz na sua resposta os valores que estão incutidos na sua condição espiritual, na sua fé, na sua relação com Deus, na sua consciência de quem ele é no Senhor. Ok? Ele é filho de Deus e como valor primeiro está a sua submissão ao poder de Deus e não a busca de um poder pessoal, ok? Então ele rejeita de maneira explícita essa questão do oferecimento, da oferta para o poder, para viver em fidelidade a Deus. Poder, irmãos, é uma coisa que sem a presença de Deus ele nos corrompe. O poder, quando ele não é passado pelo crivo da fé em Cristo Jesus, é um poder que nos corrompe e nos destrói. E nós vivemos uma busca por poder o tempo todo. Queremos poder para isso, queremos poder para aquilo. O Brasil vive um tempo de busca de poder, de luta por poder. Isso está levando o país à destruição. E Jesus entende isso e fala: não, a minha questão não é essa. A minha questão é ouvir a voz de Deus. Qual é a voz de Deus, né? Não terás outro Deus além de mim, e não dará culto a outro, senão a só Ele. Então Jesus ele traz esse valor, né, da fidelidade a Deus acima de qualquer possibilidade de busca de poder. E a terceira questão, queridos, está ligado à questão dessa
dessa atitude onde Deus procura tratar, por exemplo, o nosso ego, né? Ele diz para Jesus, quando ele vê que mexendo com o prazer não deu certo, mexendo com a questão dos seus valores, né? Não deu certo, então ele vai trabalhar na questão do ego, nessa coisa da fama, né? Porque assim como Satanás tentou Eva em poder, fama e prazer, assim ele também tenta Jesus através do prazer, poder e fama. Né? O nosso ego quer evidência. Nós queremos estar em evidência o tempo todo. E ele fala assim, olha, se és filho de Deus, vai até o pináculo do templo e se joga lá de cima, na hora do culto. E para que as pessoas, para que se cumpra a promessa de Deus na tua vida, e os anjos do Senhor venham ampará-lo, como está escrito no Salmo 91, verso 11 e 12. E ali Jesus fala assim, Satanás, olha, não é essa a questão. Eu não vou tentar ao Senhor, porque o Senhor não é Deus que tem que fazer algo por mim para mostrar que eu sou Deus. Não é Deus que tem que intervir na minha queda para mostrar que Ele é comigo, não. Sou eu que tenho que mostrar para o mundo que eu sou filho de Deus. Independente da manifestação do poder de Deus, independente da presença angelical no contexto da minha vida ministerial, eu tenho que mostrar para o mundo e revelar ao mundo que eu sou filho de Deus, estou aqui para revelar ao Deus que me sustenta e que me direciona nesta existência. Então, a grande questão da resposta de Jesus é dizer, traz para nós essa questão de forma muito, muito séria, porque às vezes nós temos um princípio muito assim, as pessoas precisam de alguma coisa a mais para mostrar que são espirituais, e sendo espirituais, são identificadas como filhos de Deus. Não, eu não preciso de alguma coisa mais, eu preciso apenas e tão somente revelar o que está no meu coração. Viver as práticas da vida cristã de maneira fiel ao Senhor, dedicada ao Senhor, em adoração ao Senhor. Eu não preciso pular, né? Eu não preciso tentar ao Senhor, eu não preciso provar a Deus para que Ele se revele, para que eu me revele ao mundo como filho de Deus. Eu não preciso pedir que Deus faça um milagre na minha vida, não. Eu já sou um milagre do Senhor, e nesse sentido a gente acaba vivenciando a graça do Senhor. Ok? Então essas três questões, das três tentações, queridos, não se apegue muito ao que a muitas coisas que falamos ontem, mas apegue nessas três questões, né? Sobre a identidade, a nossa identidade cristã. Trabalhe sobre os valores que edificam a nossa identidade cristã, e fala sobre essa questão de Deus transformando o nosso eu, no sentido de que a gente assim saiba que somos nós que temos que revelar o Deus em nós. Não é Deus que precisa se revelar através... Não, eu preciso, de uma maneira muito específica, mostrar quem eu sou no Senhor. Ok? E que Deus te abençoe. É dessa maneira que Deus trata a nossa alma. O diabo ele vai focar a nossa alma, a sua tentação o tempo todo. E quando a minha alma ela está muito bem estruturada no Senhor, na sua palavra, eu consigo passar pela tentação sem que eu me prostre a ela. Ok? Que Deus te abençoe os seus liderados e te dê um PGM extremamente excelente. Em nome de Jesus. Amém e amém.